e nós vamos meditar num texto bíblico que está em Mateus capítulo 13. Hoje foi tanto falado, sobre a questão do reino de Deus, a questão de nós sermos cristãos, genuínos. E esse texto aqui, ele fala muito sobre isso. Então, eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo que nos orientou a trazer essa mensagem de hoje. Amém? Mateus capítulo 13, no verso de número 33, diz assim: Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Mais uma vez, outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento. Ponto. Nós vamos só até aí. Amém? Eu ministrei esse texto aqui, acho que faz uns 3 anos. E aí eu coloquei mais algumas coisas. E justo no dia de hoje, Deus nos orientou para trazer essa mensagem. É interessante que esse texto que fala sobre o fermento, ele talvez seja o único texto bíblico que fala bem do fermento. Porque a maioria das vezes que o fermento é citado na Bíblia é sobre coisas ruins. Só que neste texto específico é sobre coisa boa. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele está comparando o reino de Deus ao fermento. E ele está comparando como? Através de uma parábola, não é? E Jesus, ele falava muito em parábolas. O que é uma parábola? É um pequeno conto, não é? Você viu que aqui é apenas um verso, um pequeno conto, e ele traz evidência o quê? De elementos, não é? Que estão relacionados no nosso dia a dia. O elemento aqui nesta parábola seria o quê? O fermento. Então ele trouxe um conto, uma parábola, e o elemento principal aqui é o fermento. E esse comparativo é ao reino de Deus. Amém? Então nós vamos aprender o quê? Que nós devemos ser como o fermento na massa, não é? Que para a massa crescer, se faz necessário ter o fermento. E este fermento, quem são? Somos nós. Então isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje, né? Hoje é noite de ceia. E essa mensagem não é para nos acusar, não é para nos deixar para baixo, mas é para nós podermos levantar a nossa cabeça, é para nós podermos ser motivados, é para nós sermos alicerçados em Cristo, né? E continuar avançando aí a cada dia. Sexta-feira nós estávamos lá no centro, foi muito, muito legal, foi até muito rápido, né? E foi maravilhoso a gente poder estar ali. E nós acreditamos e temos orado para que isso se repita cada mês. Sendo a cada mês, nós temos absoluta certeza em Cristo que a probabilidade de pessoas confiarem em nós e querer uma recuperação, ela é bem maior do que nós vimos de 3 em 3 meses, né? Então, vamos estar orando por isso. Amém? Graças a Deus. Então, aqui nós temos esse texto a qual Jesus está fazendo uma comparação do seu reino, o reino que ele trouxe. Mateus 4,17, quando Jesus começa o seu ministério, ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus, ele trouxe o seu reino, e com o seu reino veio o quê? Um reino, um rei e uma constituição. Nós estamos em época política e às vezes a gente vota sem nem saber quem ao menos é a pessoa, né? Ai, você tem um número aí, irmão? Vou votar. Vota no fulano, não sabe nem quem que é, nem o que ele defende, né? Quais são os propósitos do seu partido, porque todo político ele deve cumprir ali com as ordens do seu partido, ele não é eleito sozinho, né? É eleito todo o seu partido. E nós, né, vamos nos falar entre aspas, que nós somos o partido do reino de Deus.
Então em nós temos o quê? Um rei, que é Cristo, nós temos um reino que é formado por nós, e nós temos uma constituição. Essa constituição é a palavra de Deus. Então nós temos uma obrigação. A obrigação daqueles que estão do reino é defender o governo do seu rei. Então sexta-feira nós defendemos o reino de Cristo, fazendo o quê? Levando ali uma oração, levando um alimento, ajudando o próximo, orando para que haja uma libertação naquele local. Nós estamos fazendo isso, nós estamos cumprindo com a constituição do nosso rei, que é o Senhor Jesus. Então nós levamos ali um pouco da sua constituição, da sua palavra, do seu reino naquele local. E algo interessante, né, que nós já falamos, que o bolo ou a torta, ou quer seja o que for, não cresce sem o fermento. Por isso da importância dessa parábola. Essa parábola tem muitas revelações sobre o fermento. Sem o mundo, sem nós, não é nada. O mundo sem nós não é nada. O mundo, ele é simbolizado pela massa. Então, toda vez que eu falar massa, o mundo é a mesma coisa. Amém? Então, a massa é um mundo, e o mundo é a massa. E o fermento aqui é representado por nós, que somos membros do reino de Deus. Deu para entender? Se não deu, você vai pegando aí com o descorrer da mensagem. Amém? Então aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em João capítulo 4. E nós vamos entender um pouquinho mais do que é defender o reino de Deus, né? Primeiro, vamos abrir João capítulo 4. João é o 4º livro do Novo Testamento. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 4. Nós sabemos que um reino ele é composto, né? Lógico, pelo reino, o rei e a constituição. Antes de nós lermos João 4, vamos relembrar um pouquinho, lá desde o começo da Bíblia, na criação do homem. Em Gênesis nós temos a criação do homem. E ali em Gênesis é estabelecido o primeiro reino, não é? Nós temos ali o Éden. O Éden é um reino, e ali dentro daquele reino é estabelecido um rei. Quem era o rei no Éden? Adão. Adão ali era um rei. Deus colocou Adão ali para reinar, para dominar sobre os homens, para lavrar, para cuidar do jardim. Só que o reinado de Adão não demorou muito, e ele falhou no seu reinado. E se fazia necessário levantar um novo rei, para defender o reino de Deus. E se levantou o nosso Senhor, o Cristo. E até se levantar Cristo, vários reis, entre aspas, foram levantados. Moisés, Abraão, os juízes, os reis, todos esses reis falharam diante de Deus. Mas quando é levantado Cristo, ele estabelece de uma forma plena o seu reinado, o seu reino e a sua constituição. E nós fazemos parte desse reino. E você vai ver a importância que você tem no reino de Deus. Amém? Então ali em João capítulo 4, nós temos explicitamente o que é defender o reino de Deus. Acompanhe comigo. Capítulo 4 de João. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Samaria simboliza aqui a massa, o mundo. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, o mundo, chamada Sicar, junto da herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó.
Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria, veio o mundo de Samaria, tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela questiona Jesus. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Porque os samaritanos eram considerados roubadores. Então os judeus, eles não conversavam com os samaritanos. Eles deixavam os samaritanos de lado. E lembrando aqui na mensagem de hoje, que a Samaria, ela é representada aqui pela massa, que representa para nós o mundo. Amém? Eu vou falar muito isso porque a ciência diz que nós temos que ouvir aproximadamente 17 vezes a mesma coisa para gravar na nossa memória, tá bom? Então eu vou ser relevante ou repetitivo, como você quer. Jesus respondeu e disse-lhe, verso 10: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem as água viva? Às vezes, quando a gente fala coisas espirituais, coisas da Bíblia para alguma pessoa, uma pessoa que não frequenta uma igreja, uma pessoa que não tem costume de ler a Bíblia, ela tem esse entendimento. Você fala sobre água, ela entende sobre fogo. Você fala sobre fogo, ela entende sobre água. Ela não consegue entender o que você está falando. Aqui também essa moça, ela não entendia nada que Jesus estava falando. Verso 12: és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede. A mulher, ela não entendeu o que Jesus estava falando, ela queria tomar a água para ela não ter sede mais. E não vem aqui mais tirá-la. 16: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele.
E, entretanto, seus discípulos lhe rogaram: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Ponto. O que nós aprendemos com tudo isso? O que tem a ver com o texto que eu li de Mateus 13:33? Jesus fez exatamente o papel do fermento. O que Jesus fez? Jesus chegou como se não quisesse nada. E é exatamente assim que o fermento age na massa. Primeiro, o fermento, dentro da embalagem, ele não serve para nada. Nós, dentro da igreja, sem irmos para fora, levarmos a Constituição às pessoas, levarmos o reino de Deus às pessoas, não serve de nada nós estarmos aqui, quer seja todos os dias da nossa vida. Jesus, ele estava fazendo o papel do fermento. Ele estava introduzindo o reino naquela mulher, sem ela perceber. Quando é colocado fermento na massa, a massa tem uma maior quantidade. E o fermento, às vezes, é colocado muito pouco. E basta um pouco de fermento para que aquela massa possa crescer e ficar ali um bolo ou uma torta bonita, não é? As cozinheiras e os cozinheiros de plantão aí. Então Jesus, ele fez exatamente isso. Ele introduziu o reino de Deus na vida daquela mulher. Quando ela percebeu que o reino estava sobre ela, Jesus introduziu o reino dele naquela mulher. Quando ela percebeu que ele era o Cristo, que ele era o Messias, automaticamente ela quis levar isso aos samaritanos. E ela então leva e começa a visitar várias cidades. Ela visita aproximadamente 10 cidades. E ela traz todo o povo para Cristo. Então isso frutificou. A massa ficou bonita, o bolo ficou bonito. Esse é o papel nosso, da igreja. Sermos que nem esse fermento, no meio de uma grande massa. Essa massa está ali fora. E qual é o nosso papel? Levar o reino, levar aquilo que vai frutificar na vida das pessoas, que vai deixar as pessoas belas. O que é isso? É a nossa Constituição. Está aqui na nossa mão. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, que nós somos embaixadores de Cristo. E nós sabemos que a função de um embaixador, por exemplo, um embaixador dos Estados Unidos, ele está aqui no Brasil, e ele tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade do embaixador? Defender os Estados Unidos da América, sim? Ou então o embaixador nos Estados Unidos, o embaixador brasileiro, a embaixada nos Estados Unidos, ele tem o quê? O dever de defender os interesses do Brasil lá nos Estados Unidos. É uma embaixada só, um pouquinho só, dentro de uma grande massa. Você está entendendo qual é o seu papel aí fora? Você tem o papel de ajudar as pessoas. Você tem o papel de defender o reino de Deus para as pessoas. Você tem o papel de produzir e de influenciar coisas boas na vida das pessoas, para que elas se tornem belas, através da Constituição que o Senhor nos deixou. Então esse é o propósito. Esse é o propósito que Jesus fez. Ele trouxe o seu reino e ele apresentou o seu reino àquela mulher. Ele começou a falar com ela ali de uma forma que ela não entendeu no começo. Mas quando ela viu que ele tinha uma visão profética, quando ela viu que ele falou sobre os seus maridos, ela começou então a ver Cristo de forma diferente. E ela então, quando cai em si, que vê que Cristo é o Cristo mesmo, ela então parte e ganha várias cidades para o Senhor Jesus. Aparentemente, no começo da conversa, Cristo era insignificante a esta mulher.
Da mesma forma nós, no meio da massa, aparentemente eu e você somos insignificantes no meio da massa. Aparentemente nós não temos valor no meio da massa. Mas ainda que nós aparentemente não temos valor, nós temos o poder do reino de Deus dentro de nós para poder mudar a massa, para poder mudar o mundo. Isso está dentro de nós. Nós temos a Constituição em nós, nós temos o reino de Deus em nós. Então, se eu tenho o reino de Deus em nós, eu tenho um poder sobrenatural sobre a minha vida, e eu tenho uma capacidade de influenciar para que as pessoas se tornem belas, robustas, que as pessoas cresçam em graça do Senhor Jesus. Então esse é o objetivo do fermento. O fermento também, ele às vezes parece insignificante pela sua aparência. Parece uma areia que quando colocado na massa, parece que não vai acontecer nada. Assim também somos nós. Às vezes as pessoas olham para nós e pensam, quem é esse? Quem é essa para me falar alguma coisa? Quem é essa pessoa para me orientar? Quem é essa pessoa para me dar conselho? Porque nós somos que nem um fermento, aparentemente insignificantes aos olhos humanos. Talvez, se você tem tentado aconselhar alguém, ou um filho, ou um marido, ou uma esposa, ou um tio, uma tia, um vizinho, ou uma pessoa em algum lugar, e talvez essa pessoa ela não está dando crédito a você, saiba que no começo da conversa do Cristo com essa mulher de Samaria, ela também não estava dando crédito a ele, porque aparentemente ele estava sendo insignificante na vida dela. Mas a partir do momento que as escamas dos olhos dela caíram, aí sim ela viu que Cristo era o Senhor, que ele era o ungido de Deus. Da mesma forma com os habitantes do reino. Pode ser que você está tentando evangelizar, que você está falando da palavra de Deus, mas aparentemente não está frutificando. Não desanima, não esmureça, não caia, não se proste. Talvez a situação que você se encontra está dessa forma, insignificante. Talvez você olhe no espelho hoje e fala, nossa, eu sou uma pessoa insignificante. Em nome de Jesus, você tem muito significado para Deus. Você tem o poder dele sobre você para poder transformar as coisas horríveis em coisas belas. Basta você reconhecer isso, tomar posse disso em nome de Jesus. Eu não estou dizendo isso para amaciar o seu ego, porque Cristo não precisa disso, mas eu estou dizendo isso para saber que você tem uma posição dentro do reino de Deus. Você não é qualquer um, você é um embaixador em Cristo Jesus. Cristo lhe escolheu para defender o governo dele aqui na terra. Cristo te escolheu para defender a sua constituição aqui na terra. Você não é uma pessoinha qualquer, você é um embaixador de Cristo, uma nação santa, um sacerdócio real, aquele que Cristo escolheu no meio da massa. Tinha um monte para Cristo escolher, aí Cristo escolheu você. Então não se sinta rebaixado, não se sinta envergonhado, não se sinta frustrado. Levante a sua cabeça e leve o reino de Deus à massa. É esse o objetivo da igreja. A igreja, o objetivo principal dela é ser como este fermento, ajudar as pessoas, levar o reino às pessoas, contribuir e influenciar de uma forma positiva na vida das pessoas. Irmão, agora chegou a crise, né? O negócio está feio. Aí de vez a gente motivar a pessoa, a gente fala, não está feio mesmo o negócio, vai piorar, o negócio vai... Eu acho que eu vou se matar hoje. Não, irmãos, nós temos que mudar o nosso jeito. Nós temos que levar o reino, olha, realmente está complicado, mas coloca a sua esperança em Deus. Deus pode fazer um milagre na sua vida, Deus pode fazer um milagre na minha vida. E a gente fica prestando atenção na massa. Você não faz parte mais da massa.
essa massa não faz parte mais da sua vida, eu quero lhe dar uma dica agora. A massa, ela é em tamanho muito maior que o fermento, correto? Você coloca pouquinho fermento. Não é a massa que influencia o fermento, mas é o fermento que influencia na massa. Não é a massa que influencia no fermento, é o fermento que influencia na massa. Então é nós que temos que influenciar na massa. Só que tem 4 tipos de massa. Só uma das massas é que vai frutificar. Essa é uma realidade. Talvez você tenha levado o evangelho, você tem falado, ou você tem se esforçado para viver esse evangelho. E você está se sentindo ali pressionado, acuado. O sistema, ele é assim, o sistema é injusto. O sistema que nós vivemos, ele é injusto. O sistema em qual nós vivemos, ele nos pressiona. Porque nós somos em pouca quantidade. Então a massa vai querer pressionar o fermento. Mas o fermento fica ali no forno, ó, junto com a massa. Junto com a massa. Junto com a massa. E o que acontece? Aquilo lá vai fermentando e cresce, 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 cresce. Então é isso que você tem que acreditar, é nisso que você tem que colocar em prática na sua vida. Ser como esse fermento, ser como este fermento. É lógico que nós temos vivido na terra e nós não podemos ser ignorantes, né? Religiosos, mas nós temos vivido realmente tempos difíceis na terra. Agora tem essa questão da água, que a gente não sabe o que vai acontecer. Isso daí nós deixamos na mão de Deus. A nossa obrigação como membros do reino de Cristo é nós estarmos orando, não é? Mas é fato que chegaria na terra tempos difíceis. Ou você pensa que Deus iria permitir reis, políticos só desviando dinheiro, pessoas só fazendo atrocidades, e não ia acontecer nada na terra? Iria vir o juízo de Deus, e vai vir o juízo de Deus sobre a terra ainda. Mas em nome de Jesus, você não faz parte dessa massa, e a sua obrigação é defender o reino de Deus perante a massa. Através do quê? Uma única palavra que eu vou te dizer, e eu quero que você grava ela: testemunho perante a massa. Testemunho perante a massa. Você não precisa chegar lá onde você trabalha. Lógico, você pode vestir uma camisa falando de Cristo, do amor de Cristo, levar uma Bíblia, deixar uma Bíblia lá, mas você não precisa levar um carro de som e colocar do lado da mesa onde você trabalha e ficar falando: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Automaticamente, através das suas atitudes, as pessoas vão perceber, e você terá a oportunidade de defender o reino de Deus, a sua Constituição. Porque tem muitos que falam: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, mas de crente mesmo ele não tem nada. Então é você como fermento. O fermento, ele não fica fazendo barulho. O fermento, ele devagarzinho, ele entra na massa e ele faz a massa crescer. Esse é o seu papel. O seu papel é esse. Você não pode se deixar contaminar pela massa, porque o fermento não é a massa que produz um efeito no fermento, é o contrário. É o fermento que produz um efeito na massa. Da mesma forma aí fora. Você não pode se deixar levar pelo mundão. É você que tem que produzir um efeito positivo na massa, no mundo. É você. Não é o mundo que vai produzir um efeito em você. Agora que você chegou dentro desse reino, o seu nome foi escrito pelo rei lá no seu livro, você faz parte deste reino, você tem direitos dentro do reino, tem deveres dentro do reino. Então agora, como dever, o seu dever primordial é defender a Constituição,
a qual você faz parte deste reino. E essa Constituição é a palavra de Deus. Então você vai aí fora defender o seu reino, o reino a qual você faz parte. Aqui dentro é muito fácil, é muito bonito, mas nós, como fermento, vamos fazer efeito aí fora. Aí fora que nós vamos fazer efeito. E juntos nós temos uma probabilidade maior e mais rápida de poder fazer a massa crescer de forma correta. Em oração, ajudando o irmão, eu estou precisando de oração de uma tia minha, ela está com um problema assim, vamos colocar em oração na igreja. Irmão, eu estou precisando de uma oração, vou na casa de um parente, vou lá levar uma palavra, um abraço, um bolo, um aperto de mão. Vamos orar para que eu tenha oportunidade de falar da palavra de Deus. Juntos, o fermento junto ali na massa, fazendo uma diferença. Esse é o nosso papel. Não se contamine com a massa que está aí fora. A massa que está aí fora, ela é maior. E se você não estiver atento, ela vai querer te sufocar. E você vai querer desistir do reino. Pois em nome de Jesus, que o Espírito de Deus te ajude a você estar fortalecido neste reino e não desistir no meio do caminho. Nós estamos dentro do forno, né? E nós estamos dentro do forno até que a massa ela fique bonita, até que ela cresça, que ela torta e ela fique gostosa para se comer. Esse é o objetivo de nós, fermentos, né? Para encerrar, eu gostaria de trazer, como nós falamos de coisa gostosa para comer, eu lembrei de uma passagem bíblica, a qual Jesus falou sobre uma figueira, né? E a figueira ali, quando Jesus, tem uma passagem que Jesus amaldiçoou uma figueira, porque a figueira ela não tinha fruto. E dependendo das folhas, como a figueira estava, os judeus já sabiam se ela tinha fruto ou não. E naquela época, quando Jesus aconteceu esse fato, as folhas da figueira já estavam prontas e boas para que houvesse fruto. E naquela figueira não tinha fruto. E Jesus queria comer um fruto, e aí depois ele amaldiçoou a figueira seca. O que isso tem a ver? Tem a ver conosco. Nós somos esse fruto, o fruto bom. E você tem que estar saudável, como um fruto saudável, como um bolo saudável, como uma torta saudável, para que as pessoas olhem você e falem: eu quero estar como aquela fruta, eu quero estar como aquela torta, eu quero estar como aquele bolo, saudável, bonito. Isso quem vai fazer não é o dinheiro, não é o cartão de crédito, né? Se bem que pode deixar com uma roupinha mais bonita, né? Um cabelinho melhor, mas não é isso que eu falo. A nossa beleza, ela vai resplandecer aqui em nós, na parte externa, quando nós tivermos sadio aqui na interna. Então que você se misture nesse fermento. Os próximos eventos, se misture aqui no fermento. Nós vamos colocar esse fermento lá na massa, para poder crescer, para poder haver uma influência boa na massa que precisa tanto desse fermento. A massa aí fora precisa de um fermento bom. Nós não podemos ser um fermentinho, ou um fermento vencido, ou um fermento qualquer. Nós precisamos ser um fermento bom, que atinja o objetivo. E isso, a igreja deve estar unida em oração, em concordância, se misturar, se ajudar, se ajuntar para poder fazer essa massa crescer em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, você é o fermento e a sua obrigação como cristão é você ser e ter um bom testemunho. Se você ser e ter um bom testemunho, automaticamente a massa vai crescer. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor Jesus. Nós lemos aqui um texto a qual falou sobre
o Senhor Jesus comparando o reino de Deus ao fermento, que aparentemente parece insignificante, parece pequeno, mas ele produz um grande resultado no meio da massa. Nós aqui dentro, Senhor, somos uma pequena quantidade, somos às vezes, aos olhos da massa, insignificantes, mas em nome de Jesus, Pai, quando nós estamos juntos e vamos ao meio da massa, nós fazemos a diferença, Pai. Ajuda nós fazermos a nossa diferença no nosso trabalho, na nossa casa, na casa de nossos parentes, quando fomos convidados a uma reunião de negócios, quando fomos convidados a um almoço, a uma viagem. Ó Espírito Santo, ajuda o teu povo, Senhor, a poder influenciar de uma maneira positiva, defendendo, Senhor, o teu reino, defendendo a tua palavra, que é a nossa Constituição, meu Pai, em o nome de Jesus. Ajuda, motiva, Senhor, dá forças ao cansado, levanta o abatido, não deixe, meu Pai querido, que aquele que está passando, meu Pai querido, por um processo, meu Pai, ruim aparentemente na sua vida, ele desista no meio do caminho, mas que nós possamos ser um fermento junto, misturado, para que possamos trazer esse resultado à massa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus te fortaleça para poder você ter esse testemunho saudável perante a massa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.